Existem três alternativas básicas para alojar a organização do projeto dentro de uma estrutura funcional de organização da empresa, que seria por meio do projeto funcional, o projeto autônomo ou a estrutura matricial. Então agora nós vamos ver como que a gente vai pegar essa equipe que nós acabamos de formar e alojar dentro da estrutura organizacional da empresa. A primeira delas é por meio do projeto funcional. Nesse tipo de alojamento, cria-se um departamento dentro de cada unidade funcional envolvida no projeto. A equipe é liderada por um gerente funcional e a equipe envolvida é responsável pela administração de todo o ciclo de vida do projeto. Nesse caso aqui, não há coordenação de um gerente de projetos. Então, imagine que eu precise de pessoas do departamento de produção, vendas e finanças. Então, dentro do departamento de produção, eu vou criar, vamos dizer assim, uma unidade, né, um subdepartamento, onde eu vou ter pessoas do departamento de produção que também vão trabalhar no projeto. Faço o mesmo para o departamento financeiro, departamento de vendas e todos os outros departamentos que forem participar desse projeto. Daí, o gerente, né, funcional ou o gerente de cada um desses departamentos é o que vai se responsabilizar pelo cumprimento, pela verificação, né, do cumprimento das atividades daquelas pessoas que foram alocadas. Nesse caso aqui, não há uma coordenação de um gerente de projetos. Então, aqui nós temos o exemplo gráfico. Então, nós temos o executivo principal da empresa, nós temos os diversos departamentos aqui da empresa, e daí, nesse caso aqui, nós temos que pessoas do departamento de operações vão participar do projeto de Kaizen. Pessoas do departamento de vendas vão participar do projeto de campanha publicitária. Então, o gerente de operações vai ser responsável por esse projeto de Kaizen e gerente de marketing e vendas responsável por esse projeto de campanha publicitária. Já a organização autônoma do projeto, na organização autônoma é criado um departamento autônomo isolado das unidades funcionais. Nesse caso aqui, a autonomia é dada para uma determinada equipe, então essa equipe tem autonomia total. O gerente ele é designado, as pessoas são escolhidas e a equipe é separada da organização para concentrar-se somente na realização do projeto. Então, no caso anterior, aquelas pessoas que estão participando daqueles projetos, elas também estão executando as atividades rotineiras dela. Neste caso aqui, as pessoas são designadas, tira-se as pessoas dos departamentos da empresa, cria-se um outro departamento exclusivo para realizar determinado projeto. Então, essas pessoas só estarão trabalhando naquele projeto, naquele momento específico. Essa organização autônoma do projeto, ela é apropriada quando a missão é importante demais para correr riscos ou para se confundir com atividades funcionais ou outros projetos, quando a administração superior classifica o projeto como estratégico ou quando a missão requer a atenção concentrada de uma equipe multidisciplinar. Quando um prazo muito rígido deve ser cumprido, ou quando o projeto é de grande porte, ou quando os recursos do projeto não podem ser compartilhados, ou quando o produto é totalmente novo. Então, aqui nós podemos observar um exemplo de estrutura de organização autônoma do projeto. Então, nós temos aqui, os departamentos de tecnologias e engenharia, operações, marketing, vendas, finanças, e nós temos o executivo principal, que nesse caso aqui, ele será o gerente e equipe de projeto. Então, ele vai participar exclusivamente neste projeto aqui. Na estrutura matricial,
Cria-se um departamento temporário que coordene todos os recursos das diversas unidades funcionais envolvidas no projeto. Cria-se um mecanismo de coordenação central representado pelos gerentes de projetos. Então, nesse caso aqui, tem um gerente de projeto. A estrutura matricial surgiu do advento da tecnologia espacial, a qual apresenta duas características básicas. A primeira delas é com relação à autoridade, ou seja, existe uma autoridade hierárquica semelhante à da estrutura funcional e outra bem específica e direta, que é da coordenação de cada projeto. Então, aqui nós podemos observar um projeto de estrutura matricial, onde nós temos o gerente geral, por exemplo, secretaria e assessoria, e nós temos os departamentos de engenharia, suprimentos, administração e finanças e de informática. E nós temos aqui o projeto 1, 2 e 3. Então, nós temos pessoas de cada um desses departamentos dedicadas a cada um desses projetos aqui. Então, isso é uma estrutura matricial, onde um gerente vai ser responsável pela execução de cada um desses projetos. Aqui podemos verificar um outro exemplo de estrutura matricial, onde eu tenho o executivo principal, que nesse caso ele vai ser o gerente, ele vai designar um gerente de projetos. Temos os diversos departamentos e desses departamentos serão selecionadas pessoas específicas para trabalhar nos projetos da organização. Com relação à mobilidade de funcionários, é outra característica da estrutura matricial. Ou seja, os funcionários são permanentemente vinculados à organização e alocados aos diversos projetos em execução. Concluído o projeto, eles retornam aos seus órgãos de origem. A estrutura matricial é uma solução boa em situações de projetos múltiplos, quando esses envolvem diversas áreas da organização. Uma solução é a inadequação da estrutura funcional para as atividades integradas, isto é, aquelas que, para serem realizadas, exigem mais interação e flexibilidade entre as áreas. É uma combinação de estruturas, é um mix da estrutura funcional com a estrutura de projetos. Então, ela tenta combinar as vantagens, minimizando as desvantagens dessa estrutura e propicia, dessa maneira, condições de flexibilidade e funcionalidade e mudanças ambientais. Então, só para resumir, a estrutura funcional, ela busca recursos da própria organização, que além de realizar as atividades rotineiras, participa também da execução de projetos dentro da organização. Esse tipo de estrutura não é coordenado por um gerente de projetos, e sim pelo gerente do departamento em si. Já a estrutura por projetos, ela separa pessoas da organização, cria um departamento autônomo que vai ser responsável somente pela realização daquele projeto em si. Então, essas pessoas, elas não vão executar as atividades rotineiras e somente as atividades relacionadas ao projeto. E a estrutura matricial, ela vai ser o meio termo entre essas duas estruturas. Por quê? Ela não vai criar um departamento autônomo, ela vai buscar pessoas de cada um dos departamentos da organização. Essas pessoas, elas vão ser responsáveis por todos os projetos que estão acontecendo naquele momento na organização. Então, elas também não vão ser responsáveis por as atividades rotineiras, somente aos projetos, e terão a coordenação de um gerente de projetos neste caso.